Como se preparar para uma fiscalização sanitária no seu estabelecimento? Meu nome é Irene Pessoa, sou nutricionista e consultora em serviço de alimentação há mais de 17 anos. Aproveita e segue o meu canal para você ter vídeos tão importantes como esse. Também não esquece de seguir o meu Instagram, Irene C. Pessoa _Nutri. Lá no meu Instagram também abordo assuntos referentes à consultoria de alimentos e à gestão de serviços de alimentação. Muito bem, hoje nós iremos falar sobre como você deve se preparar para uma fiscalização sanitária. O interessante que eu falo para as pessoas é que o seu estabelecimento já deveria ser criado, já deveria ter surgido preparado para a fiscalização sanitária. Como assim? Toda vez que a gente abre um estabelecimento, a gente precisa seguir algumas normas. E os estabelecimentos que lidam com alimentos, eles têm a RDC 216 da Anvisa como base para esse estabelecimento ser criado, ser elaborado e seguir ao longo das atividades desse serviço de alimentação. Então, a RDC é a nossa base. E o estabelecimento que trabalha com alimentos tem que estar sempre se baseando na legislação sanitária para que todos os alimentos estejam adequados em relação às boas práticas. E o que isso significa? Significa que se o estabelecimento está adequado àqueles 88 itens da RDC 216, muito provavelmente os alimentos que esse estabelecimento prepara, ele está com condição higiênico-sanitária para ele ser consumido e não vai causar nenhum mal, e não vai causar nenhum problema à saúde pública. Então você tem que entender que estar preparado para ser fiscalizado pela vigilância sanitária diz respeito a princípio, e esse é o primeiro ponto, que o seu estabelecimento deve seguir as normas legais que a RDC 216 ela exige. Para o pessoal de São Paulo, por exemplo, nós também temos a CVS 5. Então, os itens da RDC 216, os itens da CVS 5, seguidos criteriosamente para que os alimentos que sejam preparados nesses serviços de alimentação tenham condições higiênico-sanitárias e que não causem nenhum mal, nenhum problema à saúde pública. E é isso que você vai ser fiscalizado. Você será fiscalizado no sentido de saber se o seu estabelecimento está adequado nesse sentido, de não trazer que os alimentos que sejam preparados no seu estabelecimento não causem nenhum mal para as pessoas que estão consumindo. Então analise bem como é que está o seu estabelecimento em relação a esses itens da RDC 216. Seu estabelecimento está adequado? Você se sente seguro em relação a isso? Bem, se você não se sentir seguro em relação a isso, o que eu te sugiro? Busque um profissional de nutrição, busque um profissional consultor de alimentos, para esse profissional lhe dar orientações sobre boas práticas e também vai lhe dar orientações no que diz respeito às documentações sanitárias. Se você acha que o seu estabelecimento precisa dessa ajuda, então faça o seguinte também. No link de descrição desse vídeo eu deixo o contato das minhas redes sociais para você tirar suas dúvidas sobre essa questão de consultoria de implantação de boas práticas e consultoria de documentação sanitária, para assim o seu estabelecimento estar preparado para a fiscalização sanitária. O segundo ponto que eu quero conversar com vocês diz respeito à questão documental. Sim, a vigilância sanitária, ela vai pedir documentos. E aí você tem que estar preparado nessa questão da fiscalização. Então, quando a vigilância ela vai até o teu estabelecimento, ela vai pedir, primeira coisa, Manual de Boas Práticas e POPs. Isso é obrigatório em relação à RDC 216, logo no ponto da RDC 216 sobre documentação que fala que o Manual de Boas Práticas e os POPs devem estar disponíveis tanto à equipe de manipuladores de alimentos quanto ao fiscal sanitário. Então, eles vão pedir essa documentação sanitária. Você tem que ter essa documentação disponível e atualizada. Como é que está a documentação sanitária do seu estabelecimento? Além disso, além dessas documentações, elas trazem também algumas exigências. Quais são essas exigências? As exigências dizem respeito a documentações comprobatórias. Então, quando eu falei em Manual de Boas Práticas e POPs, cada POP ele tem documentos comprobatórios. Como assim, Irene? O estabelecimento ele precisa ter água potável, POP referente à higiene do reservatório. O que isso quer dizer? É o POP referente à água. Então a água do seu estabelecimento precisa ser potável e para isso você precisa de
documentações que comprovem isso. E nós temos as documentações comprobatórias de potabilidade de água. Tem que existir uma pastinha com esses documentos que mostram que a sua água é potável. Quando eu falo em água, é interessante água e também trabalhar com o gelo. Outra coisa que eles vão pedir desses documentos dizem respeito ao controle integrado de vetores e pragas urbanas. Então, você precisa, dentro dessa pastinha, colocar aqueles certificados de você precisa colocar os documentos referentes ao controle de pragas, e daí você pode entrar em contato com sua empresa de dedetização. Outra coisa que você precisa ter documentado, e daí você vai apresentar para a vigilância sanitária, são os documentos que dizem respeito à higiene. E aí nós temos uma gama de documentos que o nutricionista pode elaborar para você. Por isso que eu falei nesse vídeo que você tem Por isso que eu falei nesse vídeo que se você tem essa dificuldade para saber se o teu estabelecimento está preparado para receber a vigilância sanitária, converse com um profissional nutricionista para ele estar lhe ajudando nesse momento, que às vezes é um momento às vezes de muita tensão, que às vezes é um momento de tensão, que o dono do estabelecimento se sente um pouco inseguro em relação à fiscalização sanitária. Existe outro documento que a vigilância vai pedir que diz respeito à higiene e saúde dos manipuladores. Você tem que comprovar que todos os seus manipuladores têm saúde, existem documentos que terceiros vão entregar para vocês, e existem documentos que dizem respeito à questão de higiene desses manipuladores de alimentos. Então, nós temos do treinamento de boas práticas e manipulação de alimentos para esses manipuladores, que quem vai dar esse treinamento é um nutricionista que tem total conhecimento de boas práticas para poder estar abordando todos os assuntos obrigatórios da RDC 216 e o pessoal de São Paulo também da CVS 5. E eu preciso entregar documentos que comprovem que esse meu manipulador, ele foi capacitado naqueles itens que são obrigatórios, e existe um documento que eu preciso comprovar que esses manipuladores estão devidamente treinados. Se você tem necessidade de capacitar os seus manipuladores de alimentos em boas práticas, trazendo profissionalização e adequação desses manipuladores no que diz respeito às boas práticas, eu sugiro que você clique no linkzinho aqui, eu sugiro que você clique no link que está na descrição desse curso. Esse link vai te levar até o meu curso de capacitação dos manipuladores de alimentos em boas práticas. É um curso online com acesso individualizado, com todos os assuntos obrigatórios pela RDC 216 da Anvisa e pela CVS 5, no qual o seu manipulador de alimentos será capacitado de forma rápida, efetiva, e terá todo o conhecimento necessário para implantar as boas práticas dentro do seu serviço de alimentação, além de trazer mais credibilidade para os seus clientes. A gente sabe, como cliente, que quando a gente observa um serviço de alimentação que demonstra que os seus manipuladores de alimentos foram capacitados em boas práticas, isso traz grande credibilidade. Se você gostou desse vídeo, clica aqui no botão legal e não esquece de seguir esse canal. Também não se esquece de seguir o meu Instagram, IreneCPessoa_Nutri. E coloca nos comentários o que você mais gostou desse vídeo e outros assuntos que você gostaria que eu comentasse nesse canal. Tchau, tchau.